Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão PHCTV. O filme que temos para apresentar é sobre como lidar com a informação local utilizando linguagem XBase. Vamos abordar noções básicas, comandos e algumas funções próprias para acesso e manutenção da informação local, ou seja, a informação que reside no lado do computador cliente. Por um lado, vamos dar a conhecer a forma como a informação se encontra organizada e, por outro, de que forma se pode interagir com essa informação utilizando a linguagem XBase. Relativamente à forma como a informação se encontra organizada, interessa saber o que são e que tipos de repositórios de dados existem. Vamos debruçar-nos sobre três tipos de repositórios de dados: tabelas, cursores e views remotas. Views remotas são repositórios temporários de informação que, através de uma ligação ao DBC, estão diretamente conectados à informação residente no servidor. São essas views remotas que a aplicação usa para apresentar a informação ao utilizador nos ecrãs. Convém referir que as views, na maior parte dos casos, contêm apenas um registro, a não ser que se tratem de views referentes a tabelas de linhas, como, por exemplo, as linhas dos documentos de faturação ou dossiês internos. No fundo, as views remotas são uma espécie de espelho da estrutura da base de dados existente no servidor, no computador cliente, em que existe uma view por cada tabela e cada view tem exatamente os mesmos campos que cada tabela tem no servidor. Essas views remotas, esse espelho, fazem parte de uma base de dados local bem conhecida e que se chama Vision. Os cursores são também repositórios temporários de informação que ocupam a memória do computador cliente. Pode criar-se um cursor vazio, indicando apenas a sua estrutura e depois associar-lhe informação, ou criar um cursor já com a informação, quer seja proveniente da informação no servidor, quer seja proveniente da informação local, ou seja, de outros cursores, tabelas ou views remotas. As tabelas correspondem a ficheiros com extensão DBF no computador cliente. Um bom exemplo de uma tabela é a bem conhecida df.dbf, que a aplicação utiliza para saber a generalidade das opções que aparecem por defeito em cada computador, como por exemplo, a diretoria onde são guardados determinados ficheiros. Pelo facto da informação no servidor também ser guardada em tabelas e a fim de evitar confusão, chamemos DBFs a estas tabelas no computador cliente. A informação local, quer reside em DBFs, views ou cursores, apresenta-se organizada da mesma forma e, para esse efeito, é perfeitamente indiferente o tipo de repositório. Cada repositório tem os seus campos, cada campo com um determinado tipo de dados referente a um tipo específico de informação e cada repositório permite a existência de um ou mais registros. Isto é válido para cursores, views ou DBFs. No computador cliente, a aplicação PHC reserva uma parte da memória para a gestão da informação local. Essa parte da memória divide-se em áreas. Cada área pode ser ocupada por um e apenas um nome de DBF, cursor ou view. Sempre que se deseja efetuar uma determinada operação relacionada com a informação, deve selecionar-se a área correspondente indicando o seu nome. Costumamos referir-nos ao nome da área como alias, ou alias. Não sendo a única forma de identificar a área a trabalhar, a mais comum é a utilização do comando select, não confundir com o comando select da transact.sql, pois infelizmente tem o mesmo nome. Isto quer dizer que existe um, chamemos-lhe, apontador de área e que pode ser posicionado através do tal comando select em qualquer uma das áreas, ocupadas ou não. Através de exemplos de código desenvolvido em teclas do utilizador, vamos agora passar a observar o comportamento associado a diversos comandos e funções específicas para lidar com a informação local. Para que se possa aceder à informação, é necessário primeiro abrir o repositório. Neste contexto, quando falamos em abrir, referimos-nos na prática a ocupar uma das áreas com um determinado alias. Só após abrir é que podemos referir-nos a um determinado DBF, cursor ou view. Caso contrário, quando executarmos o código, o mais certo é surgir uma mensagem de erro do género alias not found. Tomemos como exemplo a tecla Ctrl+P para o ecrã de clientes. Contém apenas o código Select My Table. Vamos ver o que acontece quando executamos esta tecla. Obtemos uma mensagem de erro alias My Table is not found. Isto acontece porque não existe nenhuma área de memória que contenha o alias My Table. Para que isso aconteça e para evitar este erro, temos que, antes de executar qualquer comando que faça referência àquele alias, use com o caminho para o local onde está posicionado o nosso ficheiro DBF. E só após a execução do comando use, que é na prática o comando que serve para abrir uma tabela, é que podemos executar qualquer comando ou função
que se refira àquela tabela. Vamos ver qual é o resultado. Cá está. O comando browse mostra-nos uma lista com o conteúdo daquela tabela, mas já não obtivemos o erro que tínhamos obtido anteriormente. Acerca da execução do comando use, convém referir que essa execução não pressupõe que o apontador de área se movimente para uma área que ainda não está ocupada. Daí existir o risco de, eventualmente, se o apontador estiver posicionado numa área que já está ocupada por um outro alias, e esse alias poder automaticamente ser fechado, como podemos ver através deste exemplo. Se o apontador de área estiver posicionado numa área que está ocupada pelo alias BO, a execução do comando use mytable.dbf virá provocar que essa área passe a ser ocupada por esse alias. Automaticamente o alias BO é fechado sem que nos apercebamos, e isso pode provocar problemas futuros. Por outro lado, a execução do mesmo comando use, se executarmos novamente a tecla, vamos obter um erro. Porquê? Porque a execução do mesmo comando uma segunda vez vai provocar que exista um erro file is in use. Para prevenir estas duas situações, podemos fazer duas coisas. Por um lado, para evitar o problema do apontador de área estar posicionado numa área que já está ocupada por outro alias, executar select 0 antes de use. Isto provoca que o apontador se vai posicionar numa área ainda não ocupada. Por outro lado, para evitar o outro problema, devemos fazer o seguinte. O que estamos aqui a fazer é executar a função used. Esta função vai verificar se alguma das áreas contém um alias mytable. Neste caso, à segunda execução deste pedaço de código, esta função vai retornar true, pelo que não vai executar o comando use, evitando assim o erro file is in use. Já vimos como podemos abrir uma tabela, vamos agora ver como podemos abrir cursores. Já sabemos que os cursores podem ser criados a partir de informação que já existe ou criados apenas com a sua estrutura. Este é um exemplo de como podemos abrir um cursor com informação residente no servidor. Neste caso, estamos a criar dois cursores, um chamado myCL, outro chamado myFL, a partir de informação que existe no servidor nas tabelas CL e FL, respectivamente. Para criar um cursor apenas com a sua estrutura, ou isto é, sem dados, executa-se o comando createCursor. E entre parênteses identificam-se os campos, os numéricos, os caracteres, tipo data, tipo lógico. É evidente que falta aqui identificar o nome do cursor. Podemos também criar um cursor a partir de informação local. Neste caso, vamos criar um cursor chamado CLFLEnCount, em que vamos fazer um select do tipo TransactSQL, mas que estamos a atuar sobre os cursores que acabamos de criar com estes comandos. Vamos criar um cursor que tem o nome do cliente, o número do cliente, o nome do fornecedor, o número do fornecedor e o número de contribuinte, em que fazemos inner join ao myFL a partir do myCL, em que vamos juntar no mesmo cursor os fornecedores que tenham o mesmo número de contribuinte que os clientes, ordenando esta informação pelo nome do cliente. O cursor chama-se, como já vimos, CLFLEnCount, e a inclusão deste parâmetro no comando select vai-nos permitir criar índices alternativos à ordem nativa que é definida pelo order by do comando select. Vamos ver o que é que resulta da execução desta tecla Ctrl+E. Pois esta é a informação que existe no nosso cursor CLFLEnCount, em que temos aqui a informação do cliente e a informação do fornecedor que tem o mesmo número de contribuinte que o cliente. Entretanto, temos também um cursor chamado myCursor criado sem qualquer informação, apenas com a sua estrutura. Se repararmos na ordem que está aqui, é o número do cliente. Porquê?
criamos dois índices. Apesar da ordem nativa do cursor ser definida no comando e corresponder ao nome do cliente, criamos dois índices para este cursor. Quer dizer que neste momento temos três ordens possíveis para este cursor. Por um lado, a ordem nativa, que é nome. Por outro, um índice para o campo NOCL, que é o número do cliente, e um outro índice para o campo NOFL, que é o número do fornecedor. E depois indicamos aqui o comando setOrder para dizer que queremos ordenar o cursor por este índice. Se quiséssemos ordenar pela ordem nativa, bastaria tirar daqui o nome da tag que indicamos no índice. Ou seja, isto devolve a ordem nativa ao cursor. Vamos ver. Cá está, já temos o cursor ordenado pelo nome. É esta a ordem nativa do cursor. Quando se torna necessário procurar informação, existem várias possibilidades. Tomemos, por exemplo, o caso de uma procura pelo nome do cliente. Se quisermos procurar pela loja de instrumentos, vejamos o que temos de fazer. Execução do comando locate for, nome do campo e a condição. Neste caso, chamada a atenção para o facto de que este comando é case sensitive, ou seja, ele procura de acordo com as letras serem maiúsculas ou minúsculas. Vamos ver o resultado. Cá está. O ponteiro de registro ficou posicionado no registro loja de instrumentos. Quando se trata de cursores que têm muita informação, o comando locate não é o mais eficiente. Nesse caso, pode ser utilizada a função seek. Se a função seek obedece apenas à existência de um índice. Se quiséssemos utilizar a função seek para procurar por nome, e apesar da ordem nativa do cursor ser o nome do cliente, teríamos de criar, à semelhança do que já fizemos para os números de cliente e de fornecedor, um índice para o nome do cliente. Neste caso, vamos executar uma procura ao número do cliente. Temos que identificar a tag da ordem e depois procurar o número desejado. Neste caso, vamos procurar por número de cliente 3. Já está. O ponteiro de registro ficou posicionado no registro que tem o número de cliente 3. A ordem, tal como nós indicámos, é o número de cliente. Mas o que é que acontece quando a informação procurada não é encontrada? Se procurássemos por um número de cliente que não existe, o ponteiro de registro ficaria posicionado num registro a que chamamos End of File, EOF. Neste caso, daremos uma mensagem a dizer que a informação não foi encontrada e mandamos o ponteiro de registro para o primeiro registro da ordem. Vejamos o resultado. Cá está a mensagem, informação não encontrada, e o ponteiro de registro fica posicionado no primeiro registro da ordem. Na maior parte dos casos, é necessário efetuar uma determinada operação para todos ou para alguns dos registros da nossa informação, do nosso cursor, etc. Vamos eliminar este pedaço de código e vamos ver o que podemos fazer para executar código que se repete para cada um dos registros. E temos então o comando scan and scan. O que fica entre estes dois comandos é o código que vai ser executado para cada um dos registros. Digamos que queríamos dar uma mensagem neste momento apenas com o nome do fornecedor. CL, FL, ncont.nome, FL. Isto quer dizer que para cada um dos registros vamos mostrar uma mensagem com o nome do fornecedor. Está Bernardo de Santiago. Se eventualmente quisermos apenas mostrar os que começam por L, podemos acrescentar um parâmetro ao comando scan, que é scan for nome FL igual a L. Vamos ver o resultado. Loja de instrumentos, e apenas foram executados
aqueles comandos para os nomes de fornecedores começados por L, neste caso, loja de instrumentos e La Musical Fashion. Passando agora à questão da manipulação da informação, vamos utilizar esta situação para, por exemplo, acrescentar ao nosso cursor MyCursor dados obtidos a partir do cursor CLFLNCont. Por exemplo, vamos acrescentar registros para cada fornecedor que comece pela letra L. O que é que temos de fazer? Select MyCursor, append blank, que é o comando que serve para adicionar um registro, replace MyCursor.nome with CLFLNCont.nome FL, replace MyCursor.no with CLFLNCont.no FL. Neste momento, o que estamos a fazer é preencher a informação no cursor MyCursor com o campo nome a ficar com CLFLNCont.nomeFL e o campo NO de MyCursor a ficar com a informação de NOFL do cursor CLFLNCont. Podemos também, neste caso, por que não, eliminar os registros que já não nos servem. Select CLFLNCont, delete. O que nós vamos estar a fazer é eliminar os registros do cursor CLFLNCont que começam por L no nome do fornecedor. Neste pedaço de código estamos a ver como podemos adicionar registros a um cursor, ou a uma tabela, ou a uma view, como preencher campos adicionando ou substituindo a informação com o comando replace with, e para eliminar registros, simplesmente o comando delete. No final da execução do EndScan, vamos estar posicionados o nosso apontador de área posicionado no cursor CLFLNCont, pelo que vai ser mostrado o que resta da informação deste cursor, teoricamente, já sem os registros cujo nome de fornecedor começa por L. Podemos depois mostrar o que existe no cursor MyCursor. Como podemos observar, já não se encontram no cursor os fornecedores cujo nome começa por L, passaram para o cursor MyCursor. Repare-se que, pelo facto do campo nome neste cursor ter um tamanho inferior ao do outro cursor, a informação foi automaticamente cortada. Para o caso de desejar que as alterações à informação sejam sujeitas a uma confirmação, há que fazer diversas alterações. Por um lado, ativar buffering para os cursores que desejamos confirmar as alterações da seguinte forma. Neste momento estamos a dizer que o cursor MyCursor passa a ter buffering ativo, ou seja, as alterações têm de ser sujeitas a confirmação para que efetivamente sejam gravadas. Como também queremos ter esse comportamento no cursor CLFLNCont, ativamos buffering. Antes do browse, vamos fazer uma pergunta ao utilizador. E se tiver a certeza, vamos efetivamente apagar os registros do CLFLNCont e confirmar a introdução dos registros em MyCursor. Caso contrário, a função TableRevert para CLFLNCont e também para MyCursor. Vejamos o resultado. Se não quisermos gravar, verificamos que efetivamente não foram eliminados os fornecedores começados por L.
E também não foram acrescentados os mesmos ao cursor MyCursor. Vamos executar de novo e agora confirmando que queremos gravar. Foram eliminados os fornecedores que começam por L e foram acrescentados, tal como há pouco vimos, ao cursor MyCursor. E pronto, vimos apenas algumas das muitas capacidades que a linguagem XBase tem no acesso e tratamento de informação. Esta forma de manutenção de informação permite uma maior flexibilidade quando comparada com os comandos Transact SQL. É sem dúvida uma excelente alternativa. Para se manter atualizado sobre todo o software PHC, subscreva a newsletter e direto. É muito fácil, basta ir ao nosso site e colocar o seu e-mail. Obrigado e até breve.